E eu disse, uau, esse andar é muito interessante. Esse é o andar mais alto, certo? O cenáculo. E o Senhor me disse, Ele vai lhes mostrar um cenáculo mobiliado. E eu nunca havia percebido isso sobre o cenáculo onde Jesus celebrou a Santa Ceia com os seus discípulos. Essa revelação sobre o cenáculo foi me dada pelo Senhor enquanto eu esperava esse lugar ser mobiliado. E Ele me disse, Ele lhes mostrará um cenáculo mobiliado e preparado. Já está pronto. Então, antes de eu ver as cadeiras aqui, eu visualizei mobiliado. Agora Ele nos diz para vivermos no cenáculo. Então eu comecei a estudar isso e muitas coisas que descobri. Tenho certeza que você tem experimentado se vive no cenáculo. Tem tanto para se falar do cenáculo. Amém. E tem coisas que eu acabei de aprender do Senhor. Eu conheço essas passagens, eu conheço essas histórias, mas eu nunca percebi as joias, as verdades nessas histórias. Amém? E o que eu recebi é algo que vai te equilibrar, te estabelecer, te fortalecer, te prosperar nesses próximos dias que vamos entrar do ano de 2024. Esse ano. Amém. Eu quero que você se lembre que as verdades são eternas. Se aplica ao ano de 2025, 2026, porque são verdades. Devemos estar firmados nessas verdades esse ano. É o que Deus quer para nós. Amém? Então relaxe e assista. Finished! Benny. 아빠? O ano de viver no cenáculo. Amém. Glória a Deus. Você já está, mas vai ficar firmado. Amém. Todo crente está. Quando confia em Cristo, Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Certo? Certo? Quem tem ouvidos, ouça. Literalmente, aquele que Yashav em hebraico. Um assentamento em hebraico significa Moshav. Um assentamento. Em Israel eles perguntam, de que Moshav você é? Moshav vem de Ashav, que significa se assentar. Literalmente se assentar. Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo. Eu, Elion, a sombra do Onipotente descansará, Shaddai. E todas as promessas de proteção de vida longa estão todas nesse texto. Mas se você olhar na sua Bíblia, o Salmo 92, você pode ler. Se você tem uma Bíblia física, a maioria das Bíblias vai ter Salmo 92, um salmo para o sábado. É um salmo para o sábado. Certo? Nós mantemos o dia do Senhor, como aprendemos. Certo? Esse salmo era lido todos os sábados. Um salmo para o sábado. Você entende? E termina com os versos que Deus compartilhou conosco agora mesmo.
Ele quer que plantemos isso em nossos corações. Ok? Você me acompanha? Toda semana você precisa de óleo fresco. E nesse capítulo, Salmo 92, nesse capítulo, também diz: serei ungido com óleo fresco. Toda vez que vier para a casa do Senhor, toda semana deve vir para a casa do Senhor. Não é à toa. Está recebendo óleo fresco. E mais uma vez a palavra fresco ali é a palavra verde. Significa fresco, mas literalmente é verde. Óleo verde significa azeite extra virgem. É o mais puro e o melhor. Então toda vez que sentimos que a sua vida está monótona, que as suas emoções estão secas, estamos espiritualmente enfadonhos, é hora de recebermos o óleo fresco. Toda vez que vem à casa de Deus, recebe óleo fresco. Amém? Note que eu acabei de mencionar que o salmo antes desse diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E todas as promessas, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. E você nem sabe qual é a sua próxima vítima. Não deve ter medo disso. Nenhum mal te sucederá, ele fala depois. Ele dará ordem aos seus anjos, e tem muitos anjos. Agora mesmo, neste lugar, em todos os lugares onde estão nos assistindo, o povo de Deus está reunido e anjos estão reunidos, em companhia de inumeráveis anjos. E muitas vezes recebemos o livramento de desastres, de entrar numa situação perigosa porque os anjos estão envolvidos. Amém. E nesses dias precisamos de anjos. Amém. Então, se assente no esconderijo, se assente no cenáculo. Se assente no cenáculo. Vou compartilhar primeiro como se assentar no cenáculo. Na verdade, você se assenta porque está sentado. Viver no cenáculo é viver onde você já está firmado. Onde Deus te firmou. O que você tem que fazer é firmar a si mesmo. Na sua mente, coração, consciência e emoções. Então vamos olhar para esse verso e ver se o Espírito Santo pode te dar essa revelação, ok? Vamos lá, Efésios 2. Versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então estávamos mortos em nossos pecados. Não é uma questão de, eu acho que eu não era tão mal. Eu não sou igual àquela irmã ali que tem um passado muito ruim. Escute, estávamos todos mortos em nossos pecados, todos. Mas Deus que é rico em misericórdia. Eu nunca li na Bíblia Deus que é rico em ira. Deus se ira, mas Ele não é rico em ira. Ele é rico em misericórdia. E pode ler, pelo seu muito amor com que nos amou. Seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Ele te vivificou com Cristo. Quando isso aconteceu? Quando Cristo ressuscitou. Posicionalmente, Deus colocou você nele. Amém? É como se você pegar uma caneta e colocar nessa Bíblia, ok? E ir para a beira de um rio e jogar a Bíblia dentro do rio. Onde está a caneta? Dentro da Bíblia. Se alguém ver a Bíblia e está boiando ali no rio e a pessoa pega, ok? Isso é ressurreição. Onde está a caneta? Ressurreta na Bíblia. Amém? E se essa Bíblia é levada para o ponto mais alto da cidade, quero dizer para vocês que a montanha mais alta em Singapura se chama Favor. Não, é Favor, ok? Vamos para o ponto mais alto então. O que temos lá? A Bíblia. Mas não esqueça, o que está dentro da Bíblia? Eu e você. E é isso que acontece com a nossa identidade em Cristo. Deus nos colocou em Cristo quando Ele foi crucificado na cruz para dar um fim ao velho Adão, para que uma nova criação surja. Isso é nascer de novo.
Você é um espírito ressurreto. Veja, olha aqui. Essa pessoa que você está vendo e a pessoa que eu estou vendo, nossos corpos, não somos nós de verdade. Essa é a casa que você vive. Todos, cristãos ou não cristãos, quando morrem, eles saem dessa casa. A Bíblia usa a palavra tabernáculo, moradia. O seu corpo não é você, você é um espírito que mora em um corpo. Você vive em um corpo e o seu espírito foi soprado por Deus. Amém. O seu corpo vem dos seus pais, certo? E no útero ele é formado, mas Deus respirou. Então essa parte que é o sopro de Deus, ela é eterna. É por isso que o céu e o inferno são lugares que abrigam espíritos eternos. Você me entende? De certa forma, não podemos parar de viver, ok? Mas não podemos entrar no céu com os nossos pecados. Então Jesus veio para que pudéssemos nascer de novo. E quando você nasce de novo, o que acontece é que dentro você se torna uma nova pessoa. Se for loiro, vai continuar loiro depois de nascer de novo. Cabelo preto vai continuar preto. Não muda a sua aparência física, apesar de que o espírito pode afetar o físico. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade. Pode afetar o seu físico, ok? Mas continua o mesmo. O que muda não é o corpo, mas o espírito. Quando Jesus voltar, é o arrebatamento. Amém? Então nossos corpos serão completamente transformados em um corpo que dura para sempre. Se pensar bem, pense nisso. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A única coisa que ainda não recebemos da nossa redenção, a única coisa que ainda não herdamos é um novo corpo. Mas esse novo corpo é um corpo que nunca vai estar sujeito a fraqueza, doença, nunca vai ficar cansado, nunca vai ficar enfermo, não vai precisar de hospitais, não vai ficar entediado, não vai ficar deprimido e nunca vai morrer. Se pensar bem, que incrível! Vida está nos esperando. Não vamos ficar flutuando. Teremos corpos. Eu disse, teremos corpos. Quando Jesus ressuscitou, fomos vivificados com Cristo. Onde você está? Em Cristo. Mas, pastor, eu estou aqui. Eu estou aqui sentado no templo. Não, meu amigo. O verdadeiro você está assentado com Cristo, acima das estrelas. Bem acima das estrelas. Então, aqui nesse texto diz: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, não foi por nós mesmos, e nos ressuscitou juntamente, Em outra parte de Efésios diz que Deus ressuscitou a Cristo, Deus colocou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Câncer é um nome? Acima de todo nome que se nomeia. Qualquer coisa que possa nomear, qualquer doença que surgir, diz acima de todo nome que se nomeia, todo poder, todo nome que se nomeia. Não só acima, mas bem acima de todo principado, de todo nome que se nomeia, não só desse século, mas também no vindouro. E o assentou à sua destra, acima de tudo. Deus assentou a Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, se assentou. Foi por isso que Jesus se assentou, e porque ele está assentado hoje, à destra do Pai. É porque ele lidou com seus pecados de uma vez por todas. Aleluia! Senão ele não teria se assentado. Quer dizer que a obra foi completa. Ele não teria se assentado se restasse uma coisa.
na sua vida. E quando Deus perdoou seus pecados, onde você estava? Não havia nascido. Deus vive fora do tempo e do espaço. A cruz de Jesus Cristo está fora do tempo e do espaço. É para todos os que viveram antes de ele vir e todos os que viveriam no futuro. Todos os pecados foram colocados na cruz. Quando Deus diz eu te perdoo de todos os pecados, não é eu te perdoo hoje, mas amanhã vai precisar de outro perdão. Pecado novo, perdão novo. Não, os eventos não passam na frente de Deus assim. Deus tem como se fosse uma visão aérea. Se houver uma parada, vocês já viram uma parada? Na Disney eles têm uma parada. Deus tem uma visão do helicóptero. Ele pode ver o início da parada e o fim da parada. Deus viu toda a sua vida de pecados quando ele colocou seus pecados em Jesus. Nada surpreende a Deus. Quando a Bíblia diz tendo purificado nossos pecados, Jesus se assentou. Quer dizer que está completo? Não vai ter pecado que vai surgir e Jesus vai dizer, eu esqueci de eliminar esse. Está feito. Quando você vê Jesus assentado e você vê isso no Espírito, saiba que ele não está assentado porque é Deus, apesar de ser. Ele não está assentado porque é o Filho de Deus, apesar de ser. Ele não está assentado porque o Pai o honra, apesar de ser verdade. Ele está sentado porque purificou nossos pecados. Isso não é tranquilizante para as nossas almas, para a nossa consciência? Nos dá paz. Amém? Mas o melhor de tudo, ele sendo colocado acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não é só verdade. Deus fez com que a sua identidade e a sua história começasse com Cristo na cruz. Fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos o novo homem em Cristo. Quando Deus ressuscitou Cristo, assim como o exemplo da caneta na Bíblia, Deus ressuscitou Cristo e nos ressuscitou nele. E quando Deus diz, senta à minha destra até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés, nós nos assentamos com Cristo. É onde você está agora, meu amigo, que é assentado no cenáculo. Assentado nos lugares celestiais. Se ler a sua Bíblia e algo estiver em itálico, quer dizer que não estava no texto original. Os tradutores adicionaram para ajudar na interpretação. Na verdade, às vezes atrapalha. Mas não se preocupe com o texto em itálico. O itálico não está no original. Mas o original fala celestiais. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra celestial é api urenos. Api quer dizer superior, acima. Urenos quer dizer celestiais. São os céus superiores. São 3 céus. A Bíblia fala de 3 céus. O diabo é o príncipe da potestade do ar. O que é isso? É essa atmosfera. É o céu atmosférico. As estrelas e tudo isso, a lua. Na verdade, não as estrelas. Esse é o céu atmosférico, mas as estrelas, as luas e as galáxias estão num lugar chamado segundo céu, o universo. Onde está o trono de Deus? No céu mais brilhante. Está acima disso. Não pode ver a olho nu. Nenhum telescópio pode ver. Está além disso. E é aí que os mortos em Cristo são levados. Alguns que voltaram disseram que foram levados por anjos para a presença do Pai. Os seus entes queridos estão vivos. Você chora por ele, mas eles choram por você. Quando estão no céu e olham para baixo e veem com o que estamos lutando, nos alegramos com o mais novo telefone que é lançado. Eles choram. Ai, meu Deus. Olha com que eles se alegram. Nada de errado com os smartphones. Eu não falei a marca. Amém? Se alegram com prata e ouro, quando no céu eles usam nas ruas. As prioridades são invertidas. Nós somente imaginamos. Mas, pastor Prince, no céu não vai ter isso, não vai ter aquilo. Seja o que for, eu quero te dizer algo. Você não sabia de nada antes de Deus te criar. Não sabia o que era prazer, o que era dor. Mas Deus te criou com a sua boca, com a sua língua, para sentir o gosto das coisas, experimentar as comidas. Se Deus não te desse o paladar, você nunca saberia. Certo? Não é? Deus tem o seu prazer e a sua realização
e sua alegria no seu coração, porque Ele te ama. Imagine a vida no céu. A alegria é muito maior do que na terra. Você está acostumado com a terra. Isso me lembra de alguém que olha para uma formiga e fala: pobre formiga, você está comendo lixo. Esse pedaço de bolo, esse biscoito já foi jogado aí faz tempo. Isso já está murcho. Para de comer esse lixo. E se a formiga pudesse falar e dissesse: o que você tem para mim? Eu tenho comida fresca aqui. Desculpa, essa é minha vida. Eu olho para tudo isso e não consigo entender. Tá muito alto, é muito claro. Eu gosto do escuro, eu gosto de coisa fedorenta. Amém? Eu gosto de sujeira. Eu gosto disso, estou acostumado com essa vida. E você sente pena da formiga? Não sente não, você mata, não é? Então imagine se eu me tornasse uma formiga e falasse com ela e falasse que existe uma vida melhor. Amém? E de repente ela se torna um homem e diz: meu Deus, eu não sabia que essa vida existia quando eu era formiga. Mas é claro que não é assim, isso é só para ilustração. Foi só para ilustrar. Homem-formiga, sabe? Então, imagine, nós somos humanos aqui e não podemos imaginar o céu. Não sei porque falei tudo isso, acho que Deus quer te encorajar, porque o fim está próximo. Quando falo que Jesus está voltando, eu falo que pode ser esse ano, pode acontecer nesse mês. Devemos sempre estar esperando. E o que vamos receber? A única coisa que vai mudar é o nosso corpo. É aí que se cumpre o texto que a morte perdeu seu aguilhão. O cumprimento. Jesus fez isso na cruz, na ressurreição, mas vai se tornar realidade no arrebatamento. Teremos um novo corpo. Mas, pastor, eu tenho medo de altura. Você não vai ter mais medo de altura. Amém? Os prazeres do céu não podem ser apreciados nesse corpo mortal. Vai ser no novo corpo. Imagine nunca morrer, nunca mais ficar doente, nunca mais ir no médico e dizer: minha pressão está alta. Amém? É uma vida real. E como podemos viver no cenáculo? Sim, Deus quer que nós vivamos constantemente no cenáculo. E nós estamos assentados com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Percebeu? Então, você foi ressuscitado no passado. Foi crucificado? Sim, no passado. Foi ressuscitado dos mortos? Sim, já aconteceu. Passado? Sim. Você foi levantado acima no céu? Já aconteceu? Sim. Então, onde você está agora? Assentado onde? No céu superior, no terceiro céu, onde Deus habita, onde seu trono está. Brilho além da excelência, um brilho maior do que o do sol. Muito mais brilhante que o sol. Amém? Estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais. Agora, na nossa vida cristã, nós vivemos assim. Nós descemos e cuidamos de assuntos terrenos, mas nosso espírito é celestial. Qual é o efeito? Como descrever isso? É como se um anjo descesse. Parece um filme, não é? Não é? No meio da noite, até a coruja tá pegando no sono. E você assistindo o filme. Isso é incrível, eu não consigo entender. Eu vejo alguns culpados aqui. Eu só acho que, de qualquer forma, tem muitos filmes na televisão e alguns eu acho até engraçado. Alguns são interessantes. Tipo, uma pessoa voltou no tempo. Ou outra foi para o futuro. Certo? Um outro é um anjo. Veio de uma estrela. E ele desce. E a menina tem que se apaixonar, é claro, senão ninguém iria assistir. O anjo desce e se apaixona. Então, ele volta e ele é como um ser humano, mas não é um humano. E você olha e tem algo celestial sobre ele. Ele não é mesquinho. Ele é como um príncipe.
Ele veio de outro mundo. Amém? E ele tem poderes. Uau! Ele tem poderes. E certo dia ele desaparece. Sabe? Ele voltou para as estrelas. E todo mundo chora. Certo? Mais ou menos assim. Eu lembro de assistir uma série anos atrás e era uma das coisas mais bobas. Não fica com raiva de mim, esquece. Eu retiro o que disse, filho de Deus. Não esqueça quem você é. Você não é um amante de séries, você é um amante de Cristo. Glória a Deus. Ok, então, só para te dar uma ideia, o que Deus quer que nós façamos é que não vivamos nossa vida cristã, certo? Tentando ser gentil, tentando ser paciente, tentando ser humilde. É aí que as pessoas falham. O que Deus quer que façamos é que vivamos a vida na posição de assentado. Já somos completos em Cristo. Somos justos em Cristo. Estamos à destra de Deus e Ele quer que estejamos conscientes disso. Isso é viver no cenáculo. Deus quer que estejamos tão conscientes que estamos assentados com Cristo que relaxamos. Na nossa abordagem da vida, significa que nessa roupa terrena, e eu chamo isso de roupa terrena, que estamos vestindo nosso corpo, significa que não vamos enfrentar problemas, situações adversas? Não! Vamos ter problemas, mas o nosso homem interior está assentado com Cristo. E vamos enfrentar os problemas com uma nova perspectiva, com os recursos de Deus atrás de nós. Vamos vencer. Amém. Certa vez, eu me lembro de ouvir um testemunho. Acho que eu li o testemunho. E em algum lugar, muitos anos atrás, sobre um homem de Deus que veio à cidade. E no passado eles iam a várias cidades para pregar. E havia um jovem esperando por ele. Depois que terminou, o jovem se aproximou dele para compartilhar com ele, desabafar seu coração sobre coisas vergonhosas, surtos na sua vida, em muitas áreas, especialmente na área da luxúria. Ele disse, como cristão eu faço o meu melhor para não assistir, não fazer isso ou aquilo. Já fiz o meu melhor, mas por algum motivo não consigo vencer. Por que isso, pastor? Por quê? E o homem de Deus sorriu, olhou para ele e disse, você está fazendo tudo errado. Você não sabe quem você é em Cristo. Está tentando lidar como um ser humano, tentando suprimir as tendências pecaminosas, tentando superar seus maus hábitos e assim está condenado a repeti-los, porque não tem esperança na carne. No cenáculo, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Pedro falou tudo de errado 3 vezes. Primeiro, foi a carne. Ele mostrou a carne. Ele insultou o trabalho de Jesus. Tu lavas meus pés? Certo? E Jesus disse, se eu não lavar, tu não tens parte comigo. Certo? Certo? Ele disse, nunca lavarás meus pés. Antes de Jesus falar, não terás parte comigo, ele disse, nunca lavarás meus pés. Ele negou o ato de amor de Jesus. E ele achou que estava fazendo um favor ao Senhor. Depois Jesus falou, se eu não lavar, não terás parte comigo. E ele disse, olha, carne, não lave só meus pés, mas minhas mãos e cabeça. E Jesus disse, aquele que está completamente limpo, que tomou banho, só precisa lavar os pés. Vamos estudar isso em breve. Ok? A carne é assim, é muito avançada, como o cavalo, ou muito lenta, como a mula. Não está em sintonia com Deus? Então, na lavagem dos pés, você aprende que tem parte comigo. Lavar os teus pés não te faz parte em mim. Isso é quando você é salvo. Esse é o banho. Esse banho é o novo nascimento. Amém? Já está limpo. Só tem que lavar os pés. É uma mensagem para os crentes. Já estão limpos, só tem que lavar os pés. Na sua caminhada, seus pés ficam sujos. Certo? E se não lavar os pés, Jesus disse, não terás parte comigo, não em mim. Se fosse em mim, você não estaria salvo. Mas não terá parte comigo. Você está muito rápido ou muito devagar, não está fluindo comigo. E a vida cristã é uma vida de fluir no Espírito. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, isso vai fazer você entender. Antiga Aliança são pactos escritos, como a lei, para serem obedecidos.
A nova aliança é o Espírito Santo a ser seguido. Mais uma vez, a antiga aliança são leis escritas para serem obedecidas, ou teria penalidade. A nova aliança é o Espírito Santo a ser seguido. Você não está vivendo em duas alianças, isso causa confusão. Você está me entendendo até aqui? Então o homem de Deus disse, está lidando de forma errada. Você foi crucificado, essa parte que você não gosta, que está te causando problema, depressão, e está fazendo você repetir o mesmo pecado, te intimidando, é a sua carne. Mas você tem que entender que você foi crucificado com Cristo. Esse pecado parece tão real, mas ele já se foi. É como a sensação que você tem quando sai de um barco. Quando você sai de um barco, certo? Você sente que ainda está se mexendo. Já sentiu isso? Amém? Está tudo na sua cabeça. Não é real, você não está mais no barco. Não está mais no barco da carne. Não está na carne, está no espírito. Mas a carne ainda tem hábitos antigos, antigas formas de pensar. E ele disse o seguinte para o rapaz. Eu quero que faça essa oração comigo. Ok? Repita após mim. Pai, eu te agradeço que eu fui crucificado com Cristo. E aquele rapaz repetiu a oração. Morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. E agora estou assentado com Cristo. E o rapaz pensava, o que isso tem a ver com os meus pecados? Meus maus hábitos? Estou assentado com Cristo. Assentado com Cristo acima de todas as coisas. Estou com Cristo. Disse, faça essa oração todo dia. Agradecendo todo dia. Não é para pedir. Já está feito. É uma realidade. Realidade celestial. Amém? Só tem que agradecer que já está sentado com Cristo. E alguns anos se passaram e o homem de Deus estava pregando em diferentes partes dos Estados Unidos e ele voltou para aquela cidade. E enquanto ele pregava, um homem jovem, bonito, entrou e se assentou. E de repente, no meio de todas as pessoas, algo chamou a atenção dele para aquele rapaz. E ele sentiu como se aquele rapaz estivesse brilhando. E no final o rapaz se aproximou e a sua aparência era radiante. Já tinham passado anos. E o rapaz disse, não me reconhece? Ele disse, não. Eu sou aquele rapaz. E ele orava por muita gente. Eu sou aquele rapaz que você orou. Ah, agora eu lembro. Ele perguntou, como está? Ele disse, Vitória. Vitória. Antes mesmo dele terminar, ele já conseguia ver o ar de realeza. Como se ele viesse do céu. Como Jesus, apesar de Jesus se vestir com roupas bem simples, ele se vestia como um galileu normal, mas se sentiam na presença de um príncipe. Amém? Quando ele falava, coisas aconteciam. Quando ele falou, demônios fugiram. Amém? Ele falou com os ventos e os ventos obedeceram. Era um príncipe, um rei no nosso meio. É algo real, não tem nada a ver com coroa, com suas vestimentas, nada a ver com seu nome, seu título. Talvez seu nome seja príncipe, mas quem se importa? Amém? Não tem nada a ver com isso. Amém? Nada a ver com isso. Tem a ver com algo que exala de dentro. E já vi isso acontecer. Já vi isso. Então vivemos nossa vida nessa posição. Qualquer homem de Deus vai te dizer isso. Nós não oramos em direção ao céu, mas estamos cooperando com Deus, muitas vezes. No cenáculo, Jesus disse, até agora não pedistes nada em meu nome. E é por isso que ficam irritados quando eu digo que a oração do Senhor foi perfeita para o seu tempo. Durante a caminhada terrena de Jesus para apresentar a eles o reino, ele não disse para eles, eu sou o Messias, vou morrer na cruz e pelo meu sangue seus pecados serão lavados. Israel o rejeitou não como Salvador. Israel rejeitou a Cristo como Rei de Israel. Esse foi o pecado deles. Jesus disse, não verão o meu rosto até que digam, bendito ao que vem no nome do Senhor. Agora, eles não disseram que o rejeitaram como Salvador. Leia os evangelhos sinóticos, ele veio apresentar a eles o reino. Se Israel tivesse aceitado a Jesus como Rei, o céu viria à terra. Ele governaria Israel e de Israel governaria todo o mundo. Mas infelizmente Israel rejeitou.
Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Fala de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio oferecer um reino terreno, que foi prometido a Daniel em profecia e também foi prometido a Davi. Sua linhagem durará para sempre. É um reino literal, é um reino real. Mas Israel rejeitou. Então agora o reino físico está suspendido. Na segunda vinda de Cristo, não o arrebatamento é para a igreja. É um mistério. Mas depois disso haverão 7 anos de tribulação aqui na terra. Durante esse tempo as pessoas serão identificadas por números. O seu CPF. Qual o seu CPF? Ok, fique na fila e pegue um número. Espere pelo seu número. Identificarão as pessoas por números no fim dos tempos. No fim dos tempos, coisas acontecerão em Jerusalém e todas as nações da terra verão algo acontecer. Como? Como todas as nações da terra, como muitos céticos hoje, haviam céticos no século XVIII, céticos no século XVII, e eles diziam, a Bíblia é tão cheia de fantasia. Eles riam do Apocalipse. Ele fala das 2 testemunhas em Jerusalém. E a Bíblia diz que eventos acontecerão lá com as 2 testemunhas e diz, todas as nações do mundo verão. Ha, 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 ha. Fantasia bíblica. Ninguém está rindo agora disso que está escrito? Porque ontem a Jordânia quase venceu a Coreia. E eu vi uma parte do jogo. Da minha pequena Singapura, eu vi algo que aconteceu no Catar. O Catar não está na esquina. Eu não consigo nem ver na esquina. Certo? Não vai ser com meus olhos físicos. Ninguém está rindo agora. Amém? Você está ouvindo? A Bíblia fala de um objeto que vai falar com inteligência, mas não vai ser um ser humano. E o anticristo vai usar esse objeto, vai ser muito inteligente, certo? Mas não vai ser um ser humano. Eu encerro meu caso, não vou dizer quem é, certo? Mas quando Jesus voltar, esse é o arrebatamento, certo? Aí pode começar a contar, estaremos no céu, não estaremos aqui com o anticristo, seremos arrebatados. E coisas terríveis vão acontecer aqui, durante os 7 anos da tribulação. E no final dela, Jesus vai voltar. Para Israel. Antes da destruição deles, Jesus virá. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dessa vez ele vai restabelecer o reino, do qual o Sermão da Montanha faz parte. Veja, mas agora, nessa época, estamos vivendo a era da igreja, a dispensação da graça. Então, Pai Nosso, estritamente falando, é uma oração do reino. Chamamos do Pai Nosso, mas poderia ser a oração dos discípulos, porque foi ensinada a eles. Você não acha que se Jesus ensinou essa oração, os discípulos provavelmente faziam essa oração todo dia? Você não acha? Eles disseram, ensina-nos a orar, até os discípulos de João sabem orar. E Jesus ensinou o modelo de oração, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E não tem problema orarmos assim hoje em dia. Amém? Se Jesus ensinou assim, você não acha que eles orariam assim todo dia? Como é que no cenáculo Jesus falou para eles, até agora não pedistes nada em meu nome? Pedro falou, espera um pouco, Senhor. Tu ensinaste o Pai Nosso, isso não é pedir em seu nome? Até agora não pedistes nada para o Pai em meu nome. Existe uma oração que vai além de toda a oração que já fizeram. Até pelos profetas da antiga aliança. A oração que fazemos não é esse tipo de oração. Quando eu acabei de orar, eu orei em nome de Jesus. Amém? Tem muito mais nela, muito mais nela. É uma oração que pedem ao Pai em meu nome. Vão poder pedir qualquer coisa em meu nome. Escute, pedirão ao Pai em meu nome e Ele vos dará. E outra vez, no cenáculo ele disse, se pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Qual a diferença? Depois do intervalo, em breve. Amém? Também no cenáculo ele ensinou a eles o seguinte. O arrebatamento foi a primeira vez que foi mencionado
Nós pensávamos que foi em Tessalonicenses. Isso eu falo pela palavra do Senhor sobre arrebatamento, mas na verdade, Jesus eludiu a isso. No cenáculo foram ensinamentos que estão nas epístolas, mas de forma embrionária. O que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar, na casa do meu pai tem muitas mansões. A propósito, não vai ser uma casinha. São mansões. Mansões. Na casa de meu pai há muitas moradas. Os singapurianos entendem isso sem problema. Não precisam saber grego para ter a interpretação. Eles entendem de mansões. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Observe que ele não fala de 7 anos de tribulação. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento é a segunda vinda de Jesus. Creem que passaremos pela tribulação. Jesus disse, eu vos levarei para mim mesmo. Não menciona o anticristo. Ele vai vir do céu e ele disse, eu vos levarei para o céu. Mas e o anticristo e a grande tribulação profetizada por Isaías, Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, Daniel? Mas e tudo isso? Ele virá para nós. Mas no cenáculo foram verdades para a igreja, para o pai e sua família. Você está me entendendo? Então, o cenáculo se abre com... E estou terminando aqui. Vocês estão gostando da mensagem? E você pode dizer, como é que eu aplico isso? Sabe, você esqueceu quem você é. O nosso maior problema é que nós esquecemos quem somos. Ok? Até mesmo um príncipe de uma família real, se ele for ensinado desde pequeno que não é um príncipe, a pensar como um mendigo e a pedir esmolas, apesar de na verdade ser um príncipe, ele vai viver e pensar que é um mendigo. Existem muitas histórias sobre isso. Eu acho que tem novelas indianas com essa história. Histórias assim. Muitas novelas, elas têm a história de um ex-príncipe. Contos de fadas têm a história do príncipe do paupérrimo. Então, está na mentalidade. O que devemos fazer, quando se fala da palavra de Deus, é renovar nossas mentes. Para quem nós já somos em Cristo. Amém? Tem uma grande diferença. Quando eu me vejo sentado com Cristo, digamos que eu tenho um problema de ira, de raiva, certo? O que eu faço? Eu não tento suprimir, é o pior que você pode fazer. Suprimir é fazer com que ele exploda. É o inverso que vai acontecer. Então eu simplesmente descanso. Eu descanso porque está terminado. Esse problema de raiva é normal. Eu descanso. A minha perspectiva é que está debaixo dos meus pés. Eu já morri para o pecado e ressuscitei com Cristo. Estou assentado com Cristo. Se você tomar essa postura, por que Deus quer que você se assente e descanse? Porque Ele quer te mostrar algo. Veja, verso 6, nos fez assentar, nos ressuscitou e nos fez assentar. Para que propósito? Vírgula. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros. Ele vai mostrar, eu disse para vocês, que queria mostrar algo. Para que nos séculos vindouros, tudo que vamos ver na nossa frente não é o anticristo ou a grande tribulação. Tudo isso aconteceu de cima para baixo. Você está me ouvindo? De cima para baixo. Ok? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, quando está sentado com Cristo, você deve ter a seguinte postura, ok? Vou sentar aqui. É uma posição bíblica. A Bíblia diz que antes de Jesus pregar o sermão da montanha, ele se assentou. E era uma multidão lá. Ele não se assentou porque tinham 12 pessoas na frente dele, certo? Isso é fácil. Mas tinha uma multidão. Mas a Bíblia diz que ele se assentou. Eu estou esperando que pregadores obedeçam isso. Nada melhor do que dar o exemplo. Amém? Certo?
E ele se assentou. Bom, rapaz. Bem, então, ele se assentou. Se assentar com Cristo significa o quê? Que a sua palavra tem poder. Cuidado com o que diz. Não fale morte, morte, isso e aquilo. Diga vida, vida, viver. Eu falei isso semana passada. Não diga, eu estou morrendo de vontade. Se morrer, não vai poder aproveitar. Diga, estou vivendo de vontade. Então, por que isso é tão difundido em todas as línguas? Porque já existe morte programada nos idiomas. Por que isso? Por que em todos os idiomas, morte isso, morte aquilo, morreu, vai morrer, alguns falam, vai capotar. Capotar. Faleceu, todo tipo de palavra. É tudo morte, morte, morte. Por quê? Você acha que é o diabo? Ele não pode te matar diretamente, mas você pode se matar. O poder da vida e da morte está na língua. Digamos que Deus diz, sente-se comigo. Sabe que está no trono? Sim. Sabe o que significa estar no trono? Sim. Você está entronizado comigo. Você é um herdeiro juntamente comigo, Jesus diz. Sim, Senhor. Outra coisa. A minha palavra diz em Eclesiastes, porque a palavra do rei tem poder. Eu entendo. E tudo é seu. É muito engraçado isso. Então, esse é o nosso problema. Não acreditamos e quando dizem isso a gente fala, mentira. Não fale esse tipo de coisa. Palavras podem matar. Palavras te levam para o tribunal. E também depende para quem essas palavras foram proferidas. O crime é proporcional à dignidade e ao ofício da pessoa que você caluniou. Então fale vida. Então tudo que fizer vai acontecer. Sim. Amém. Graças a Deus que Ele me dá vida longa. Minha família é abençoada, aleluia. Nessa semana, o Senhor foi na frente e endireitou o caminho. Apesar de tudo que você vê acontecendo na sua frente, haverão eventos ruins, sim, mas o seu espírito está dissociado. Você tem que dissociar porque está no celestial. Quando desassocia, você tem uma perspectiva correta do problema. Mas se você, como qualquer um, está vivendo no terreno, guiado pelos sentidos, terreno, lógico, você não tem a sabedoria que vem de cima. Então, nós vivemos a vida do céu para a terra. Do céu para a terra. Não viva a vida da terra para o céu. Muitos crentes vivem assim. Quando você ora, como você ora? Você diz, Pai Celestial. Foi ensinado no Pai Nosso, para aquele tempo foi verdade. Ele queria vê-los, Israel, como discípulos. Eram discípulos, mas não salvos. É por isso que no Sermão da Montanha não teve uma palavra sobre salvação. Foi o sermão perfeito para o reino, que será totalmente implementado quando Jesus voltar no seu reino. E vamos voltar com ele. Então, pense nisso. Quando você está nessa posição com Cristo, qual é a sua postura? O que você espera? Não se torne terreno. Eu tenho muita coisa para fazer essa semana, eu estou muito estressado, tenho que fazer isso e aquilo. Suba mais alto. Eu não deveria dizer suba mais alto. Deveria dizer, saiba onde você está em Cristo. A tentativa de subir, certo? Mostra que você não sabe onde está. Então não tente subir. E quando orar, já percebeu que quando ora, diz Pai Celestial...